Nosso terceiro item na análise de medição de resultado é agora fazer então a consolidação de toda a avaliação que nós fizemos, né, no item anterior, agora determinando os percentuais mínimos aceitáveis dentro da minha contratação e a partir também de qual ponto ele que eu digo o contratado, ele vai perder também percentuais de valores daquela contratação, tá? Então aqui ele trouxe os itens avaliados mensalmente, né? Cada indicador ele terá uma pontuação e aí o cumprimento total, tá? A entrega total é 100%, tá? A partir daí ele já começa a fazer uma entrega de serviço de forma parcial, tá? Ou seja, proporcional àquela pontuação. E essa pontuação, nós da equipe de planejamento precisamos ser bastante cautelosos, tá? Nesses percentuais, uma vez que nós definirmos que abaixo de 90%, tá? Por exemplo, a empresa ela pode não, mas ela vai perder valores, ou seja, entre 100%, que é o que ela deve entregar, e até 90% nós aceitamos esporadicamente, mas é claro que nós vamos efetuar o pagamento proporcional ao percentual que ela nos entregou. Então, se ela entregou 92%, nós vamos fazer o pagamento de 92% do valor mensal daquele contrato, sem, em regra, abrir um processo sancionador, porque nós estamos aceitando esse risco da entrega um pouco abaixo daquilo que foi contratado. Agora, por quantos meses ela pode entregar um percentual abaixo do 100%, tá? Um mês, 2 meses, 2 meses ao longo do ano, dos 12 meses, enfim, tá? Ela não pode também, ao longo dos 6 meses, 12 meses, estar entregando para a administração 91, 92% daquilo que foi contratado, tá? Isso pode causar prejuízo para a administração em termos da boa execução daquela contratação. Agora, eventualmente em um determinado mês, ela entregou abaixo dos 90%, caso ela venha entregar, né? Percentual abaixo dos 90%, além dela só receber aquilo que ela está entregando, nós também, a administração, vai abrir um processo sancionador, porque a administração estabeleceu lá no termo de referência, lá no contrato, né? Dentro dos termos da contratação, que abaixo de 90% do serviço entregue será a apurada responsabilidade da contratada, tá bom? Então, aqui o item 4 já tratou também então dessas penalidades por descumprimento, não só em termos de valores, até que o nosso agente ele confundiu um pouco, e isso é normal nós servidores também confundirmos. Tá? Relembrando o início da aula, no bloco anterior, que nós falamos que pagar esses 91% nós não estamos penalizando a empresa. Nós estamos pagando aquilo que ela entregou. Porque se ela não higienizou o veículo lá em determinado momento, e isso gerou uma perda que eu digo em termos percentuais do serviço a ser executado, porque nós contratamos 100% de serviço, e esse 100% é com os veículos higienizados, tá? Diariamente. E, sei lá, 2, 3, 4 dias ao longo daquele mês ela não fez essa higienização, tá? Então ela vai perder, sei lá, 1, 2% do valor do contrato por não ter entregue o serviço da forma contratada. Então isso não é uma penalidade. Isso é apenas estar sendo justo com ela, pagando aquilo que ela nos entregou. Agora, como nós falamos anteriormente, se ela não entregar, né, aquele mínimo estabelecido, ou ela entregar abaixo do 100% reiteradamente, isso também poderá, né, nós termos aqui um processo sancionador instaurado, tá bom? Relatórios mensais, relatórios de avaliações, então a gente também precisa já colocar em anexo ao termo de contratação, né, e lá no termo de referência já também, tá? Todos os itens que serão avaliados, tá? E o impacto que a falta do cumprimento daquele item vai ter em termos de percentuais ali dentro da nossa contratação, tá? E é claro também nós, nós agora já seria a equipe de fiscalização, tá? Ela tem um plano de ação para correção desses índices menores, tá certo? Então vamos supor que a empresa não tenha higienizado esses veículos, tá? Então nós vamos ter que o quê? Não, além de pagar somente o valor adequado, nós indicarmos para ela que
ela precisa corrigir aquele problema, já identificando por que não ocorreu a limpeza, a higienização dos veículos naqueles dias, né? O que ocasionou isso e como corrigir esse erro aí, tá bom? Por fim, aqui o nosso agente ele trouxe uma tabela, né, com os KPIs, mas que seriam esses indicadores de resultado, tá? Tempo limite para atendimento, o critério avaliado, a meta estabelecida, a frequência de verificação e o responsável por essa verificação, fiscal técnico, tá? Fiscal administrativo aqui. Enfim, pessoal, creio que nós conseguimos atender ou atingir o nosso objetivo quanto à medição de resultado, tá bom? Depois, é claro, na sequência, né, nós temos o fiscal, ou fiscais, ou o gestor tendo feito essa análise, né, dos indicadores, do recebimento ali, né, do serviço propriamente dito. Agora nós vamos partir para os recebimentos provisórios e depois definitivo, que também precisam constar aqui no nosso termo de referência, tá? São cláusulas também que em regra, já estão numa minuta padrão dentro do nosso órgão, tá? Reitero a utilização de minutas para aqueles órgãos que ainda não tenham, né? Coloquem, né, ou pesquisem, desculpa, as minutas de seus estados ou da própria AGU para tentar implantar esse catálogo já de minutas dentro do seu ente, dentro do órgão, tá bom? Pessoal, vamos agora, aproveitando o nosso tempo, já verificar aqui as formas e critérios de seleção do fornecedor, que também aqui a nossa inteligência artificial ela vai nos ajudar a, a nos trazer informações, nos dar alguns insights, algumas ideias de como nós fazermos ou estabelecermos, na verdade, tá? Essas formas e o critério de seleção do fornecedor, inclusive abordando aqui o critério de julgamento, tá? Rapidamente vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Os critérios de julgamento, desculpa, o critério de julgamento, tá? Vamos lá. Tá? Você tem o quê? Nós temos o critério de julgamento, o menor preço, o maior desconto, tá? Técnica e preço. E esses critérios de julgamento, eles precisam ser analisados lá, claro, no estudo técnico preliminar, já identificando qual seria a melhor forma de se julgar a proposta, tá? Eu já até fiz esse comentário lá atrás, mas novamente reforço. Então, depende do nosso objeto a ser contratado, tá? E aí a equipe de planejamento, ela precisa identificar qual é esse critério mais adequado para a nossa contratação. Então, se eu estou fazendo uma contratação de obras, né, serviço de engenharia, onde eu posso utilizar a tabela SINAP como referencial de preço para a minha cidade, tá, né, naquele órgão que eu trabalho ali, onde vai ser executada essa obra, tá, então eu já tenho um bom referencial de preço. Claro que eu vou fazer toda a pesquisa para fundamentar e fazer os ajustes necessários na própria tabela SINAP, que é possível, né? Para adequar a minha realidade, e a partir daí eu utilizo o quê? O maior desconto como critério de julgamento, tá certo? Então, por quê? Porque eu já tenho um valor máximo estabelecido, tá? E a partir daí a empresa, a licitante, na verdade, né, que der o maior desconto, ela vence a licitação. Por outro lado, se eu estiver fazendo uma contratação de uma mesma obra, porém agora uma obra bastante complexa, que demande de técnica, e aí o estudo técnico preliminar precisa nos indicar isso, tá? Se o estudo técnico está nos dizendo que nós temos uma obra que tem uma tem técnicas diferenciadas a serem praticadas ali naquela execução da contratação, nós estamos já caminhando para um critério de julgamento diferenciado, que pode ser técnica isoladamente ou também a técnica e preço. Lembrando que técnica e preço tem algumas regras, onde a técnica ela pode ser no máximo de 70%, tá? Para técnica e preço, tá bom? Bom, dando sequência aqui, vamos fazer uns ajustes. Outro ponto importante também, normalmente não é trabalhado aqui no termo de referência, mas sim lá no edital, é o modo de disputa. Tá? Então, nós temos o modo de disputa aberto, modo de disputa aberto fechado, modo de disputa fechado, enfim. Tá? O agente de contratação, analisando
todos os artefatos anteriores, né, especialmente o ETP, TR, minuta de contrato, ele vai também fazer essa análise, tá? Para indicar qual seria ou qual é o melhor modo de disputa para aquela contratação. Então é importante se socorrer, né, dessa expertise do agente de contratação para que ele indique para a equipe de planejamento ou aquela unidade onde o edital será elaborado qual é o modo de disputa mais adequado para esta contratação, tá certo? Bom, vamos lá. Exigências de habilitação, tá? Então, nós temos as exigências máximas que podem ser solicitadas e estão previstas na lei. Lembrando, né? Esses critérios de habilitação que estão lá na lei, elas são os critérios máximos estabelecidos, tá? Não pode se exigir além daquilo que está lá, mas eu posso exigir um pouco menos, tá? Fazendo, é claro, essa ponderação dos riscos, tá? Dentro do meu caso concreto. Então, em regra, a habilitação jurídica não há muito o que se trabalhar aqui nesse ponto, tá? Porque você precisa identificar se aquela pessoa física ou jurídica ela atende aos requisitos legais de poder assumir compromissos, né? Obrigações, tá? Depois nós temos as obrigações fiscais, sociais e trabalhistas também. Basicamente, a empresa ou a pessoa ali que está sendo contratada, ela precisa estar regular com esses órgãos, né? Tanto questões tributárias, questões trabalhistas, tá? Então não há muita margem nesses dois requisitos. Mas agora, aqui na qualificação econômica financeira, já temos um pouco mais de liberdade para trabalharmos dentro da nossa contratação, fazendo também nessa ponderação para não exagerarmos, tá? Dentro dos requisitos de habilitação econômico-financeira, tá? Para o nosso caso concreto. Então, se eu estou fazendo uma contrataçãozinha simples, dia a dia, tá? Inclusive, a própria lei, ela dispensa, tá? A necessidade da habilitação para alguns casos específicos que estão lá previstos. Não é o nosso caso que aprofundarmos nesse item, mas a ideia que eu trago aqui é que a gente não exagere, não pese a mão, tá? Ou, principalmente, tá? Tem aquela cláusula padrão, tá, ali, e a equipe de planejamento sequer olha para esse quesito, tá, no momento em que está fazendo seu planejamento. Não, nós temos que analisar o caso concreto. Então, eu estou fazendo uma contratação aqui é, de uma contratação, como deu, né, os exemplos anteriores, mantendo nele, de manutenção predial. Extremamente importante, extremamente necessário, que se caso aquela manutenção predial vier a ter um problema na contratação, por consequência, a gente vai ter que socorrer de uma contratação emergencial. Mesmo a emergencial, ela também demora alguns dias. Enfim, o órgão vai ter que ficar fechado por vezes, tá? E aí toda a atividade fim do órgão poderia ser prejudicada com isso. Então vejamos, né? Se você tem ali, vamos dar um exemplo aqui, o hospital, tá? Um hospital está funcionando e, né, não tem o corpo técnico de manutenção predial, é uma empresa terceirizada que faz esse serviço e a gente não consegue selecionar bem uma empresa, uma licitante, uma contratada, tá? Por quesitos econômicos financeiros. Então, nós temos que analisar esse caso concreto e, por vezes, até solicitar aqui percentuais acima do que, em regra, a gente pediria para uma outra contratação lá de resma de papel, enfim, né, de material de expediente, tá? Então, nós temos que analisar. É claro que também não podemos, né, como eu disse, pesar a mão, ainda que seja uma contratação complexa, os órgãos de controle têm. eh, direcionado não, mas tem nos dado um parâmetro aproximado de que uma qualificação econômica financeira diferenciada para um caso mais específico, com maior grau de risco, ela ficaria em torno de 1,5%, tá? Os índices econômicos financeiros. Então, também não podemos exagerar, solicitar 3, 4, tá? O índice econômico financeiro, você tendo ali o seu ativo 3 vezes mais do que o teu passivo. Não há essa necessidade, tá? Enfim, outro aspecto que pode também ser bastante ponderado aqui nesse momento e deve ser ponderado pelas equipes de planejamento
é a análise da qualificação técnica, tá? E aí sim, esse aspecto aqui especialmente, nós podemos se socorrer da inteligência artificial para nos ajudar a buscar algumas indicações de qualificações necessárias tecnicamente para a execução daquele meu objeto. É claro que eu já tenho isso também lá nos requisitos iniciais do meu estudo técnico preliminar, tá? Mas aqui, para fins de seleção do meu fornecedor, eu posso também aprofundar, talvez até devo aprofundar, tá? Na minha pesquisa. Então, um dos prompts que eu trouxe aqui, tá? Ele já está bastante direcionado para esses dois quesitos, tanto a qualificação técnica quanto a qualificação econômica. Deixa eu compartilhar minha tela para a gente poder praticar especialmente esse item. Então vamos lá, as qualificações técnicas, vou tirar os econômicos por enquanto, vamos fazer aqui de forma segmentada, tá? Quais são as qualificações técnicas necessárias para a contratação serviços de transporte rodoviário com motorista dedicado, considerando os requisitos aqui de experiência, inscrição em conselho de profissionais, atestado de capacidade técnica, tá? Qualificação dos motoristas, regularidade da frota. Aqui eu vou tirar essa comprovação econômica financeira, tá? Porque a gente tirou lá no início. Bom, vamos verificar aqui para o escopo dessa nossa contratação de serviço de transporte rodoviário, tá? Com motorista para transportar autoridades e servidores do município. Vamos ver o que que ele nos traz aqui como indicação para que nós possamos pensar, aprofundar melhor, se realmente é necessário nós colocarmos nosso termo de referência, né, para fim de seleção do nosso fornecedor. Vamos ver aqui. Então, requisitos de experiência da contratada. Então, capacidade técnica operacional, tá? A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica operacional emitido por pessoa jurídica, direito público ou privado que comprove experiência. Qual o tempo mínimo? Vamos ver. Para a execução do contrato envolvendo serviços contínuos de veículo, 50%, tá? Então, ela precisa apresentar um atestado de capacidade técnica, onde ela já executou esse serviço, tá? Com pelo menos 50% da frota exigida. Lembra que a gente tinha lá, salvo engano, eram três veículos administrativos, uma ou duas ambulâncias, dois ou três caminhões de carga, né? Então, ela precisa apresentar um atestado de capacidade técnica que ela já prestou esse tipo de serviço, tá? Considerando aqui 50% da frota exigida no contrato. E também experiência mínima de 3 anos na execução desse serviço de transporte contínuo. Aqui realmente o nosso especialista ele trouxe o máximo que é permitido pela lei, tá? 3 anos de experiência. Aí nós temos que avaliar também a questão do mercado. Será que eu tenho no mercado empresas que prestam esse tipo de serviço? Com esse quantitativo de frota, aqui a gente colocou um quantitativo de frota bem reduzido, né? Mas se eu estivesse fazendo uma contratação mais complexa, né, com maior quantidade de frota, maior quantidade de motoristas, será que eu tenho uma empresa local, regional ou até nacional que venha competir a ponto de ter competitividade também dentro da minha licitação, com 3 anos de execução desse serviço? Será que é necessário que a empresa demonstre 3 anos de experiência já com esse tipo de serviço? Tá? Não vou aqui entrar no mérito porque a gente precisa analisar com cuidado, tá? Caso a caso aí. Quanto a inscrições e regularidades em conselhos profissionais, aqui ele trouxe para o serviço que envolve transporte passageiro e carga, a empresa deverá apresentar um registro no Detran ou na NTT. Sinceramente, eu não sei se realmente há necessidade de ter esse aqui, tá? Mas se eu estivesse fazendo efetivamente esse planejamento dessa contratação, eu iria aprofundar nesse ponto aqui, tá? Porque, sinceramente, como disse, eu não tenho conhecimento dessa necessidade, tá? Sei que ônibus, enfim, essas empresas aí realmente precisam, tá? Mas uma prestação de serviço continuado, será que também precisa? Eu agora fiquei bastante curioso, tá? Para verificar esse item aí. Outro aspecto, qualificação dos motoristas. Então, aqui ele já precisa, né, dizer quem, né, a qualificação de cada um desses motoristas. É claro que esse aqui está muito mais voltado para
Esse item aqui, como eu disse, né, ele está muito mais voltado para a capacidade operacional da empresa. Então, ela demonstrar por meio de alguma declaração, enfim, de que ela possui no seu quadro de funcionários, tá, profissionais que atendam a esses requisitos, tá? Não sei se aqui seria necessário, tá, ou também estaríamos exagerando um pouco. Bom, com experiência, essas qualificações aqui, elas são muito mais já voltadas para a execução do contrato, como requisitos dos profissionais para a execução e não requisitos para a seleção do nosso fornecedor, tá? Também precisamos separar esses dois momentos. Uma coisa é requisitos que nós estamos avaliando agora para a seleção do fornecedor, tá? E outros são os requisitos para o início da execução do contrato, que é o que são essas qualificações aqui dos profissionais, tá? Regularidade da frota, então isso aqui está muito mais voltado para como um requisito para o início da execução da contratação. Vamos ver aqui o que mais. Documentos necessários, certidões e comprovantes. Certidões negativas, aqui a gente já falou. A apresentação de atestados que comprovam qualificação técnica dos motoristas. Entendo que esse ponto aqui é somente lá no momento da execução dos serviços, tá? Plano de manutenção também. Comprovação dos aspectos de sustentabilidade, tá? Talvez aqui a gente, né, não tem como utilizar aqui alguns requisitos de sustentabilidade para a seleção do fornecedor, até porque talvez nós estaríamos restringindo a competitividade, tá? Mas critérios de sustentabilidade para a execução da contratação, aí sim, é bem importante e necessário que nós tenhamos esses requisitos, tá bom, pessoal? Então, eu acho que é, nesse item, tá, de seleção do fornecedor ou estratégia de seleção do fornecedor, os dois pontos que a gente pode utilizar a inteligência artificial para nos dar algum auxílio é na análise da qualidade da, da qualificação técnica e também, por vezes, da qualificação econômico-financeira, tá bom? Mas especialmente na qualificação técnica. Ficamos por aqui, retornamos daqui a pouco. Valeu, pessoal. Obrigado.